Fala, resenheiros, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Resenha Pop, o seu podcast semanal, quinzenal... Não sei, né? Ou não, descubra sobre a cultura geek, cultura nerd, filmes, séries, enfim, todo esse universo que amamos. Hoje temos um tema aqui que foi decidido no último episódio, né? A gente estava conversando, batendo um papo aqui sobre os filmes de terror antigos, né? O Chuck, Jason, e daí surgiu o tema de como derrotar os filmes de terror. Exatamente, hoje nós bateremos um papo aqui, coisa rápida também, mas a gente vai tentar colocar estratégias para derrotar os filmes, os vilões, ou mesmo a maldição, ou aquilo de mal que tem nos filmes de terror mais conhecidos, os mais clássicos, e também vamos pontuar alguns mais famosos aí da atualidade. Esse é o episódio 27, então já deixa o seu curtir, compartilha aí com seus amigos, né? Se inscreve no canal também e bora lá. Bora lá. No nosso episódio, como a gente decidiu na semana passada, no último, na verdade, o último podcast, nós não poderíamos fazer sem aquele que também nos ajudou a ter essa ideia. Então temos aqui mais uma vez, já está se tornando quase que um elenco fixo aqui no nosso podcast, Rodrigo Fagá. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Fernando, Tyson. Estamos aí sempre. Opa, vamos lá e vamos tentar derrotar os vilões de filmes de terror hoje aqui. Mas antes de mais nada, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores e eu quero falar da distribuidora Santos e Brito, a bebida mais gelada da cidade aqui de Itararé, tá? A cidade onde a gente mora. Produtos de mercearia, gelo e carvão. Fica na rua Tiradentes, 312, Vila Osório. O delivery é 15 99823 9095. 15 99823 9095. Então, distribuidora Santos e Brito, aqui em Itararé, a bebida mais gelada da cidade. E também temos a companheiríssima aí, MB Studio, esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui hoje, né? Onde a gente grava, a nossa estrutura é muito boa, graças a MB Studio. Gravações de jingles, né? Para o seu negócio. Então, o telefone é 15 98128 8540. Falar com Marcos Barbosa, tá, pessoal? Belezinha? É isso aí. Falando dos nossos patrocinadores, então agora é momento da gente entrar no tema do nosso episódio de hoje, que, como a gente já disse, é derrotando filmes de terror. A gente fez uma listinha aqui bem rápida, até para não delongar, porque são muitos filmes de terror. Então a gente pegou representantes do terror clássico e alguns também mais famosos, recentes. E a gente vai tecer aqui as nossas teorias de como que a gente escaparia daquela situação, daquele vilão, daquela maldição, daquela situação maligna, né? Para juntos a gente estabelecer um plano de fuga. Exatamente. Se faltou algum aí que vocês acham que a gente deveria fazer, coloca nos comentários, depois a gente faz uma parte 2, quem sabe, né? Beleza, isso aí. Baseado, então, no nosso episódio anterior, a gente até começou com ele ali, né, na hora que a gente falou dos traumas da nossa infância. Tem o Chuck, que é o brinquedo assassino. Chuck. Né? Ele, na verdade, ele é um brinquedo que ele foi possuído ali pela alma de um assassino, no caso, que o nome dele era Charles Lee Ray, e ele tinha a intenção de passar o seu espírito ali, né, para o menino lá, o Andy, né, no filme 1, e a gente viu que essa saga do Andy continuou aí pela saga da franquia. Até hoje, né? Até hoje. Rodrigo, como você derrotaria Chuck, o brinquedo assassino? Olha, no filme, no 1, né, que se eu não me engano, eles tentam tirar a pilha dele pra acabar com a força do boneco, mas não consegue, né? Consegue, na minha opinião, sabe o que eu faria? Colocaria o Fofão pra duelar com ele, pra ele tirar a adaga. A adaga. Aí ficaria entre eles ali na batalha, não? Aí o Chuck ia com a faquinha aqui e o Fofão, nosso representante brasileiro, iria com a adaga, né? Com a adaga. Seria uma rinha de brinquedo assassino, né? Praticamente uma rinha de brinquedo assassino. Cara, eu acho assim, dos que a gente vai falar aqui, eu acho que o Chuck, assim, ele seria o mais fácil de você derrotar ele.
Porque assim, ele, além do fato de ele ser um brinquedo que falava, andava e tal, ele se aproveitava muito dessa condição de brinquedo e ninguém acreditar ali no protagonista pra atacar as pessoas. Então ele pegava todo mundo meio que de surpresa. Os pais, normalmente, ou o irmão mais velho, ficava sabendo ali no final do filme realmente o que estava acontecendo. Então ele se aproveitava muito desses momentos de surpresa, mas assim, ele não demonstrava ter uma super força ou um poder, algum poder diferente, né? Além da questão ali de ter conhecimentos de voodoo ali, né? Então assim, eu acho que é uma briga corporal mesmo, cara, né? Você não ganhar de um boneco de sei lá, de quantos centímetros de altura, pô, né? Que não demonstrou em nenhum filme ter nenhum superpoder, nada diferente. Eu acho que é uma briga corporal ali mesmo. Tentar, hoje em dia, né? Naquela época não tinha, mas tentar fazer provas com vídeo, com celular, gravar, levar as autoridades, né? Mas eu acho que seria no bom e velho bicuda mesmo. O que eu faria? Eu compraria uma boneca da Xuxa e colocaria o disco dela ao contrário, que ela ia ganhar mais 15 de ritual e daí venceria o boneco Chuck. É mais ou menos parecido com a sua tática lá do Fofão. Uma rinha, vocês estão querendo fazer uma rinha de... satânica. Meio no mundo da magia, né? Exato. Colocar um brinquedo pra brigar com o outro, exato. Você faria o Blade lá que coloca dentro da rinha. Da rinha pra lutar, né? Verdade. Exatamente. Então, assim, acho que o Chuck seria realmente um dos mais tranquilos aí de você conseguir, de repente, prender ele no lugar também, né? Então eu acho que o Chuck... Até que no filme a gente fica meio surpreso, né, com as coisas. Mas esse daqui... Como que ele morreu? Esse aqui é fácil, né? Mas é que pra dar certo o filme tem que ser assim. Isso, Então, como eu falei, ele sempre aproveitou do elemento surpresa, de ninguém acreditar que ele poderia estar vivo, a criança estava tendo pesadelo. E ele é muito ardiloso, né? Ele é inteligente também, né, nessa parte. Mas ali no X1 mesmo é bicudo. É verdade. Tentar tirar a faca dele. Começando aqui com a sequência também aqui dos nossos slashers, nós temos o Michael Myers, né, de Halloween. Né, o Michael Myers, ele se assemelha muito ao Jason, né, no sentido ali, no estilo dele de matar e tal. O primeiro filme, a gente vê que ele tem um ritual que ele segue ali, que é na noite de Halloween. Ele só aparece na noite de Halloween? Então, exato. O primeiro filme, pelo menos, traz esse entendimento, né? Inclusive, mostra lá o porquê que ele se tornou esse assassino no decorrer da saga e tal. Mas a saga como um todo dá esse entendimento, porque sempre que começa o filme aparece lá, Halloween de tal ano. Então, dá a entender que ele só ataca na noite de Halloween. Eu acho que eu venceria ele aí viajando no Halloween, viajando para outro país. Né? Porque na maioria dos filmes ele ataca ali a mesma vizinhança, inclusive. Não, porque ele não pega avião, né? Eu não vi ele avião nos filmes. Então... primeiro que eu acho que ele não ia conseguir entrar de máscara no avião. Né? Eu vou falar uma coisa, que o Michael Myers às vezes é mais assustador que o próprio personagem. Pois exato. Em qual sentido? O que fez o filme, né? Não é o... não, eu tô confundindo. Você tá confundindo? Nossa. Vou confundir com o quê? Não é o que fez Austin Power? Não. Caraca. Aquele lá é outro Myers, né? Nossa, eu confundi. Austin Powers, como que é o nome dele mesmo? Mas é Michael Myers também. É Mike Myers, acho que é o nome dele. Mike, eu acho que é Mike Myers. Imagine ele sendo o vilão. Ele é o cara da comédia. Austin Powers. Eu pesquisando aqui no celular, ele tava aqui com a tela aberta. Mas assim, com relação ao Michael Myers, nenhum dos filmes também... até alguns filmes na saga tentou colocar ali um... Mike Myers mesmo, é o nome do ator. Então é igual. Poderia, nenhum filme da saga, até uns tentaram colocar um elemento sobrenatural, que ele era o mal encarnado e tal. Mas assim, os primeiros filmes, ele é um assassino, serial killer mesmo, né? Então, também é uma questão assim, primeiro... não viajar para aquele local específico, aquela rua específica, aquela vila, aquela cidade específica no Halloween, obviamente. E caso você esteja lá... Olha uma foto que tem aqui. Ela... E caso você esteja lá,
né? Aí é questão de guerreiragem, né, cara? A gente viu nessa nova trilogia do Halloween que a Jamie Lee Curtis, a personagem da Jamie Lee Curtis, ela faz uma verdadeira base na casa dela para o retorno do Michael Myers, né? Arma, é muito boa essa máscara, né? É muito boa. É uma das máscaras mais icônicas, assim, né? Desses filmes slashers, assim. Porque ela passa uma ausência de expressão, né? Uma coisa bem pálida, bem coisa estranha, né? Exatamente. Mas eu faria também igual o Tyson, né? No dia, eu não ia frequentar aquele local, eu ia para outro país. Eu ia viajar. Né? Não tem o que fazer. Porque sair na mão com ele não dá. Vou enfrentar ele. Na mão nunca ninguém não deu certo, né? Sair na mão com ele nunca deu E é engraçado, certo. né? Que filme de terror pode ser o maior velocista do mundo. Ele aparece do nada. E sempre aparece do nada, né? Isso se aplica ao Michael Myers, se aplica também ao Jason. Que assim, o mocinho pode enjoar de correr, ele sempre vai ser alcançado, né? Tanto é que tem teorias, então acho que esses slashers, eles devem ter algum tipo de teletransporte ou até super velocidade, porque no jogo do Jason, você consegue se movimentar com rapidez, assim, para atacar as vítimas, né? Mas nunca foi confirmado isso em filmes e tal. É o bom e velho galinho ali no meio da floresta que faz o protagonista tropeçar e o assassino chega, né? Então, com relação ao Michael Myers, eu acho que também já entra com relação ao Jason aqui no Sexta-feira 13, porque o Jason é a mesma coisa, ele só aparece lá no Crystal Lake, no acampamento Crystal Lake, né? Então, primeira coisa, não ir pro acampamento Crystal Lake, né, cara? Segunda coisa, não transar. Não, exato, cara, né? Exato. O Jason não gosta de pessoas transantes. Ele é uma pessoa, com ele que ele é conservador, né? E quantas sexta-feiras 13 tem no ano? Uma? Não, se depende do ano, né? Então, dá pra evitar bastante, né? Dá pra evitar, mas eu não tenho certeza se o filme estabelece essas regras, se a saga estabelece essa regra. O nome do filme é Sexta-feira 13, tá? Eu sei, mas eu não sei. Às vezes pode ser que quer fazer mais filmes e coloca outros dias. Né? Eu acho que a sequência da saga demonstra daí não só na sexta-feira, porque eles não enfatizam nos filmes do Jason que aquele acontecimento está acontecendo numa sexta-feira 13. Inclusive, tem filmes do Jason que se passam em mais de um dia, assim, entendeu? Verdade. Então, Freddy vs Jason mesmo, sei que foi um crossover ali, mas ele se passa, se eu não me engano, uns 2 dias. Ali, os personagens e tal. O Jason X também, que se passa no espaço, né? Então, tem alguns outros filmes, assim, que normalmente ultrapassa o dia, a pessoa acorda no outro dia lá e tal, acho que vai estar salva e o Jason ataca no final. Sim. Então, eu acho que não ficou estabelecido, embora o nome do filme da franquia seja Sexta-feira 13, não ficou estabelecido que ele só aparece na Sexta-feira 13. Mas com o Jason, eu acho que ele é um pouco mais complicado que o Michael Myers, porque o Jason, sim, a franquia trouxe já um elemento sobrenatural para ele. Dele ser como se fosse um zumbi imortal ali, né? Ele realmente voltou da vida várias vezes, né? Tem o filme lá que se eu não me engano, eu acho que é o Jason, eu não sei qual deles, se é o Jason 2000, Jason Returns, que ele é pego numa emboscada com milhares de policiais ali que estraçalham ele no tiro e só sobra o coração dele que fica sendo estudado por um cientista lá, e pelo coração, é uma droga, um dos piores filmes do Jason, mas pelo coração ele consegue fazer o cientista lá meio que ser possuído por ele e daí chegar num descendente acho que a pessoa come o coração dele. Isso, come o coração dele. Só que o plano final dele é passar a alma, vamos dizer assim, a alma dele para um descendente da família Voorhees, né? Que é Jason Voorhees. E é outra máscara icônica também. Essa é muito mais do que o do Halloween, eu acho. Demais. E o mais interessante é que o Jason, com essa máscara, ele não tá no primeiro filme de Sexta-feira 13. O primeiro filme de Sexta-feira 13, a grande vilã é a mãe do Jason. Nossa, é verdade. Né? Então, essa essa máscara icônica, ela aparece, se eu não me engano, a partir do filme 3 do Jason. Mas assim, como que eu derrotaria? Não indo pra Crystal Lake, né? Se tiver lá, não transando, né? E, cara, aí se eu tiver numa linha de estar sendo perseguido por ele, cara, correr, cara. Correr, porque não tem o que fazer. Não.
E torcer pra você ser o protagonista do filme. Isso, torcer pra você ser protagonista. Se você não for, você já era. Em filmes assim, né, evitar ir sozinho. Vou no carro sozinho, sair da galera, né, do grupinho, porque sempre que esse é um dos primeiros que morre. Vou ali no meio do mato fazer xixi, por exemplo. É o cara que vai morrer. O casal que sai, vamos pro quarto fazer sacanagem. É o que vai morrer. Então você tentar evitar cair nesses estereótipos aí. E todos esses filmes a gente percebe que é evitar sair de noite, né? Também. Que horário é isso. Ninguém vai matar o outro meio-dia. Na igreja. Sol lá escaldante. Verdade. Meio-dia, verdade. Verdade, concordo. No shopping, né? Mas assim, a gente já viu o Jason ser detido, assim, quando ele sofre um grande ferimento na cabeça, né? Quando ele toma um tiro ali mesmo, forte no peito, na cabeça, enfim. Nós vimos ele ser detido, mas é só momentaneamente. Depois ele sempre arranja um jeito de voltar. Né? Inclusive, um dos medos que ele tem é água. Né? Então, de repente, uma estratégia seria você pegar e ficar no meio do barco. Comprar um submarino. Comprar um submarino e ficar vivendo a vida inteira. Uma VAP foi uma muito VAP bom. apontar na cara dele. Quero ver se tira uma VAP. Só que assim, cara, até... O VAP dói, cara? Você já tomou uma... Sim, com pressão, né? Nossa Até esse negócio de ficar na água, naquele filme do remake que teve nos anos 2000, tiraram um pouco dessa, porque, vamos correr pra água, ou ele não vai conseguir chegar, mas ele é bom no arco e flecha também. É verdade. Pegou a galera de longe, né? Mas tem um final de um filme que ele pega a pessoa debaixo d'água. Ele sai, não, ele ele sai, só que daí ela tá sonhando. É verdade. Ela acorda assim. Então a VAP dá certo, pessoal. A VAP na Pronto, já derrotamos o Jason também. Nossa, esse acho que é um dos mais difíceis. Premonição. Isso daí é... Inclusive vai ter filme novo esse ano. Exatamente. Premonição, né? É aquela questão lá de que a morte não pode ser enganada, né? E realmente a morte sempre dá um jeito de pegar ali e fazer com que as pessoas que deveriam ter morrido no acidente evitado pelo protagonista acabem morrendo de formas absurdas, né? A pessoa morre no banheiro, a pessoa morre comendo bolacha recheada do passatempo, a pessoa morre. Exatamente. E é muito difícil, igual o Tarso falou, porque é um destino, né? O filme é isso. E por mais que ele queira se livrar, ele não consegue, né? E eu acho que eu sei um jeito de se livrar, mas o preço é alto. Você ser internado numa clínica psiquiátrica. Porque assim, se você ficar numa sala que é só você e as paredes lá, né, que eu não sei como é que é, mas nos filmes tentaram isso. Tentaram no 2. Essa loira ali, ó, a loira que sobre... não, mas não é ela que previu, ela né? tenta, ela é mandada pra um... Não, ela se interna. Ela se interna no 2 dela tá internada num manicômio, ela mesmo quer tá lá. Droga. Com as paredes todas almofadadas. E realmente, enquanto ela teve lá, ela não morreu. Ficou segura. Ela ficou segura. Só que ficou ali, ela atendia cada segundo da vida dela, né? Porque em qualquer momento como pode que morrer. Você vive assim também, né? E outra, ela se alimentava, alto, né, cara? Né? Ela se alimentava. Aquela a morte engasgava. do jeito que ela fazia cair, de repente, um veneno de rato na comida dela lá. O funcionário do manicômio entregava, ela ia morrer. Até tinha visto o trailer do novo. Mostra lá que quebrou um caco de vidro, daí caiu em cima do gelo estilhaçado, daí só que não mostra o que acontece. Diz que tem uma Mas cena... esse é o teaser lá. Então, vamos tentar lembrar o que eles tentaram. No 1, se eu não me engano, ele tentou fazer pular, né? Fazer com que tentavam salvar o próximo sempre. Salvar sempre o próximo. E daí, se conseguisse que uma mensagem salvar, bíblica também, né? Exato. Salvar o próximo. Amar o próximo. Se eles conseguissem salvar o próximo, na teoria deles, eles conseguiam que a morte tirasse aquele ciclo, né? E tivesse que recomeçar. No 2, eles tentam uma ideia nova, que é aquela coisa, uma vida nova anula a morte. Que seria lá o fato daquela criança, da mulher grávida, nascer. E a criança não deveria nascer. Então ela nascendo anularia os planos da morte. Só que daí depois descobrem que a mulher, na verdade, não teria morrido no acidente, a grávida. Entendeu? Sim. Daí dá todo um plot twist no final do filme. Mas, resumindo, eu acho que a versão que faz mais sentido é essa de uma vida nova anular os planos da morte. Mas, assim, porque não foi comprovado se essa teoria daria certo.
Ou seja, uma das pessoas ali que deveria morrer, às vezes ter um filho depois e tal, porque daí essa nova vida que não estaria nos planos da morte desde o início, como que vai entrar, né? E sabe o que é mais, assim, interessante nesses filmes? Que a morte sempre dá um spoilerzinho. Pra alguém, tipo, ó, uma premonição aqui pra você. O protagonista, né? Tenta se salvar, entendeu? Exato. Isso que acho que é o mais agoniante. E às vezes até a premonição que trazia a pessoa que tinha essa visão que ia acontecer, né? Às vezes era uma falsa visão pra poder a pessoa ir pra outro local e daí que ela morria. A impressão que dá é que era tudo encaminhado pra que acontecesse isso, né? Tipo um blefe ali. Exato. Então, cara, eu acho essa é uma das maldições, vamos dizer assim. É mais difícil. É mais difícil, cara. Acho que dá pra gente estabelecer que não tem como, né? Não tem como escapar. Eu acho que ninguém até agora conseguiu escapar. E o filme também não trouxe nenhum elemento de alguém que escapou. Ah, deu certo. Escapou entendeu? por hora, né? Qual que vai sair agora? Qual que é? 6. Então 6. Você vê que não cansa o filme, porque ele é tão bom mas que ele consegue... que não sai. Acho que foi mais de... Sim, mas é o 6, né? Não tá cansativo. Ele consegue trazer uma... porque o que ficou legal na franquia é de você ver como a pessoa vai morrer. É igual Jogos Mortais. Vai ser. Porque fica aquela coisa, nossa, ele vai morrer eletrocutado, mas na verdade ele morre porque a TV cai nele. Exato. Entendeu? Então, tipo, fica aquela loteria no momento. Como será que ele vai morrer? E são mortes banais, às vezes, assim. Coisas exato. que não... Fiquei aterrorizado por muito tempo com esse filme, viu? Ah, deixou a gente com medo de avião, com no medo banheiro, de andar atrás de caminhão com tora. Do Thor, acho que foi o mais que teve, né? Exatamente. O Exorcista. Aí nós podemos falar dos filmes de possessão como um todo, né? E usar o Exorcista aí como elemento. Acho que a primeira forma é rezar, né, gente? Com certeza. Eu acho que 35 Pai Nosso, se você acredita... você rezar, você ter uma religião, você ter uma proteção espiritual. Porque em todos os filmes de possessão demoníaca, a gente vê que a pessoa tem uma brecha, né? Que o inimigo acaba entrando ali. Ele sabe, né? Ele sabe as brechas, pontos fracos pontos ali. fracos, né? Então, assim, nesse filme específico do Exorcista, a gente descobre que é porque um artefato lá ligado ao demônio ali que possuiu a menina, ele foi encontrado lá numa escavação no Egito, alguma coisa assim, e foi parar na casa dela. Sim. E daí, com o contato com esse artefato, ela acabou sendo possuída pelo, acho que é Pazuzu, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Então, aí, realmente, ali, o que deveria ser feito para evitar chamar um padre e fazer o que eles fizeram, né? Eu achei um pouco louca a estratégia do padre no final, né? Ele pediu pro demônio vir pro corpo dele, daí ele se jogou da janela. É verdade. Mas a gente vê que nos filmes de possessão demoníaca, em geral, normalmente são pessoas que têm brechas espirituais ou brechas até de saúde mental. Eu acho que antes de mais nada, é não deixar a pessoa comer, né? Pra não vomitar, pra não vomitar na cara da gente. Exato. Exatamente. Comer coisa verde, né? Deram uma sopa de, sei lá, de alface, de couve, espinafre pra ela. Não dá, cara. Pois é, exatamente. Então, como um todo, esses filmes de possessão, ele está na proteção. Rezar, busquem uma igreja, tá? Exato. Tenha sua religião, faz muito bem pra nossa alma, né? Pra nossa humanidade. É isso aí. Você colocou aqui Bruxa de Blair. Eu acho que a Bruxa de Blair... Como você derrotaria a Bruxa de Blair? Não gravar com VHS? Eu acho que fogueira, né? É que não apareceu ela, né? Então a gente não consegue nem entender quais são os poderes que ela tem, o que ela busca. Pelo nome é uma bruxa, né? Então... então. Mas será que ela queria o quê? Porque se for pensar, a bruxa pode querer te trancar num negócio, te engordar pra botar você no forno e comer. Pode ser também. Entendeu? Será que ela queria isso? É meio misterioso, né? A bruxa, né? Não sabe quem que é. Como que vai derrotar? Naquela situação deles ali, cara... Olha... Cara... Eu não tô conseguindo lembrar muito bem do filme, mas... teve umas decisões erradas deles ali, né? De continuar andando mesmo não sabendo muito pra onde tá indo e tal.
Ele tinha no começo do filme que eles estavam perto de um carro e daí se afastaram do carro. Sim. Então o erro já tá de você... Primeiro, o erro já tá de você querer sair e fazer trilha no meio do mato. E no mato à noite, pelo amor de Deus, gente. Ó, com todo respeito a quem gosta. Mas, né, se você não for com guia, que conheça o local, que saiba exatamente para onde tá indo, cada passo. Não é conhecer só por conhecer, mas cada passo de onde você vai pisar, não vá, cara. É só... perigoso, lugar que às vezes não funciona celular, lugar que você não pode chamar animal, bicho peçonhento, isso é Bruxa de Blair, na verdade escorpião. Era um animal. Pois exato. Eu quero o chupacabra. Chupacabra, né? Diz que tem um famigerado Bruxa de Blair 2, mas que falam que é até ofensivo de se assistir. Então eu nunca assisti. Assim, o filme foi muito bom na época por conta do hype, né, que se teve. Na verdade, foi a primeira fake news, uma das primeiras fake news cinematográficas da época. Porque foi filmado tudo daquele jeito, o pessoal realmente não foi assistir achando que era um documentário. Documentário real, né? De um fato real acontecido. Se eu não me engano, até os atores não sabiam mais ou menos o que estavam fazendo lá e eles levavam um susto, entendeu? Da equipe. Então foi bem natural. E parece que eles foram orientados a não sair muito de casa até o filme estrear. Pra não comentar com alguém. Isso, pra parecer que eles realmente tinham sumido e tal, sabe? Então teve toda uma fake news, vamos dizer assim, em cima, mas que fez parte do próprio marketing do filme. A melhor coisa desse A Bruxa de Blair é esse daqui, ó. Lembra daquelas... Na cena do Todo Mundo em Pânico? Do Todo Mundo em Pânico. Satirizava. Que daí começa a escorrer, assim, do nariz dela, assim, ela chorando. Muito bom. Então, assim, agora... Outro slasher, né? O da franquia Pânico, o Ghostface. Cara, também é uma pessoa humana, vamos dizer assim, né? É um humano sem poder nenhum, só que ele tem ali a favor dele a surpresa. Porque normalmente são pessoas próximas do grupo do filme, né? Pessoas que fazem parte ali do grupo. Mas eu acho que o principal é não ir em festa fantasia. Cara, é engraçado que essa máscara aí é muito usada, não? E a máscara não é tão aterrorizante como as outras que a gente viu, né? Eu acho que ela e a do Jason, assim, rivalizam muito em ser uma das as máscaras mais famosas. Sim. Essa máscara não é baseada naquela obra? Como que é o nome? O Grito. Né? O Grito, né? Grito do... Não é Van Gogh? Van Gogh. Deve ser Van Gogh, quer ver? Ó? É sempre ele, o Van Gogh, o Da Vinci, é sempre... É baseado, sim, naquela obra... O Grito, alguma coisa assim. O Grito. É o Grito, certeza. De Edward... Sabe isso aqui? Não é. Essa daí mesmo. Ó. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Edvard Munch. Edward Munch. Se não me engano, parecida pessoal, mesmo, né? Se eu não me engano. Como eu sempre falo, quando você não tem certeza de algo, fale com convicção. Pra alguém acreditar. Que vão acreditar. A Máscara do Pânico foi inspirada nessa obra aqui, ó. Mas tem conexão mesmo. Tem. O legal é que dos novos filmes do Pânico, e o Pânico ele é uma das franquias, assim, que é difícil você achar que é uma franquia que não tem filmes ruins. Não tem um filme que você possa dizer, nossa, esse filme é muito ruim. Não, todos mantiveram um enredo interessante. E esses novos filmes do Pânico trouxe uma nova cara pro Ghostface, porque ele começa a perseguir as pessoas ali no metrô, dentro de um mercado, usando arma, sabe? Sim. Então, assim, deu um pouco mais de medo do Ghostface atual do que os anteriores, que era aquela coisa mais sorrateira, lugar ermo, casa vazia, né? Mas, com certeza... E não atender telefone se você tá sozinho em casa, principalmente se for uma voz estranha também, né? É verdade. Próximo. Cara, esse é dificílimo, pra não dizer impossível. Fred Krueger. Ele ataca pelo sonho, simplesmente. Como que você vai parar de sonhar, né? Exato. Ou de ter pesadelo, né? A gente citou aqui, cara, sem contar que o Fred Krueger ele é uma figura extremamente icônica, né? Pro cinema como um todo e principalmente pro horror. Mas a gente citou aqui o filme do Fred versus Jason. E a cidade lá onde o Fred né, atacava, que era Elm Street, se eu não me engano, é Elm Street, que é ali a rua, a vizinhança onde ele atacava, conseguiu desenvolver um remédio que as pessoas tomavam, principalmente ali todo mundo ali, né, tomava para não sonhar.
para não sonhar, e com o tempo daí o Freddy Krueger seria esquecido, e a estratégia deles era, se as pessoas não sonharem e esquecer do Freddy, ele não vai conseguir mais atacar as pessoas. Sim. E funcionou por muito tempo. Eu acho que eu sei como derrotar Freddy Krueger. Ei, lá vem. Antes de dormir, você come uma feijoada. bem caprichada, antes de dormir à noite, tipo, à meia-noite. Aí o seu pesadelo vai ser pior do que o Freddy Krueger, entendeu? Você vai estar com a azia daí danada e não consegue nem sonhar. Ele não vai querer nem entrar na tua pessoa. Ele vai olhar e falar, não. Aí não dá, né? Não compensa, né? Aí não rola. Só depende de você. Então deixa quieto. Só que é complicado, né? Porque o sonho você não consegue controlar, né? Controlar. É muito difícil mesmo. Eu achei interessante essa teoria do pessoal no filme do Freddy vs Jason, só que mesmo assim foi temporária, né? Porque daí logo o Freddy usou o próprio Jason para fazer com que as pessoas tentassem voltar a lembrar dele. E daí conforme as pessoas foram lembrando e voltando a sonhar, ele começou a voltar a ter a força dele. Então bem difícil. Eu acho que eu tenho uma forma. Se a gente tem que dormir 7 ou 8 horas por dia, quando você tem o sono profundo, você dormiu ali umas 2, 3 horas. Então você dorme a cada 1 hora, daí acorda. Nossa, mas deu uma tortura. Uma tortura. Mas é o único modo pra não morrer, pelo menos. Mas se bem que pra sonhar não precisa você entrar no profundo, né? Você o problema é que o sonho é o sonho mais longo, acho que dura em torno de 5 minutos. Pois é um sonho que parece uma eternidade, que durou a noite inteira, mas foi só 5 minutos de sonho. Então se você, às vezes, cochilar 30 minutos, você morre, já é o suficiente de morrer. Complicado, não? É complicado, cara. Eu acho que sim, eu não sei quem entende aí de remédio, farmacêuticos, médicos, enfim... Fale se tem algum remédio que faz a pessoa não sonhar, mas que não é não lembrar que sonhou, é não sonhar mesmo. Sim. É ficar ali durante a noite só realmente descansando e não ter atividade ali de sonho, atividade cerebral para sonhar. Se tiver um tipo de medicamento que tira isso, daí seria a forma de derrotar. Seria a forma de derrotar ele. Do contrário, aí, meu amigo, é muito difícil de escapar do Freddy Krueger. E esse próximo aqui é muito bom, hein, Thais? Bom demais, cara. A maldição que parece uma DST, né? Vamos dizer assim, que é a do filme Corrente do Mal, tá? Para quem não sabe, é um filme em que a pessoa que está sendo amaldiçoada, ela fica sendo perseguida por uma entidade que vai sempre andando em direção dela, e se chegar e alcançar ela, vai matar a pessoa. E se essa pessoa transar com outra, fazer sexo com outra pessoa, ela passa a maldição para outra. Daí a outra pessoa, enquanto estiver viva, a maldição não volta pra anterior. Entendeu? Então, uma DST. Você nunca viu esse filme? Esse não. Não lembro. E daí, quando a pessoa tá infectada, vamos supor, essa criatura vai atrás dela sempre andando. Sempre andando. E pode tomar a forma de qualquer pessoa que você conheça, que você não conheça, entendeu? Então, vamos supor, várias vezes do filme a protagonista tá olhando assim, ela olha no meio da multidão, tá alguém andando assim. Bem devagarinho, em direção a ela, olhando pra ela, entendeu? Caramba! É bem aterrorizante esse filme, muito interessante, muito bom. E no final do filme eles não conseguem derrotar. Eles não conseguem derrotar a maldição. Eles terminam o filme ali buscando ali garotos de programa e tal, pra passar pra frente a maldição. E eles não conseguem derrotar. Eu acho que esse é o mais fácil, né? Da gente só derrotar. Que o problema é que você teria que passar a maldição... e ficar atendendo a pessoa para qual você passou a maldição. Sim. É porque se você não pegou ainda, é só você não fazer... Você teria que pedir um exame. Praticar o coito. Você tinha que pedir um exame, né? Que constasse, você tá sofrendo de alguma maldição sexualmente transmissível? Mas daí você, vamos supor... Mas será que sai nos exames isso? Pra garantir também, você não nem fazer, entendeu? Antes de você nem... celibato. Isso, celibato. Celibato. Exato. Celibato, você não pega essa maldição. Você evita a maldição e venceria a maldição. Aí, pronto. Celibato. Ou você ser uma pessoa assexuada, né? Que nossa, mas tem... aí... complicado. O que você prefere? Nenhum dos dois. Morreu? Nenhum dos dois. Cara, eu assisti um PeeWeeCast, né? Um abraço aí de novo aos nossos queridos Léo e Miguel do PeeWee, em que eles falaram, uns convidados deles falou num podcast semelhante, a seguinte teoria. Fazia sexo com alguém e enviava... Fazia sexo com, por exemplo, com um astronauta que fosse pra Marte ou pra Lua. E nunca mais voltava. Como o bicho só vai andando,
O bicho não ia conseguir chegar andando lá. Verdade. E enquanto o astronauta tivesse lá em Marte, ele não ia conseguir. Não ia ser, e você estaria a salvo. O problema dessa teoria é que o filme não explica se o bicho às vezes anda pelo mar, ou se realmente consegue, né? Já que é uma maldição, é água normal. Se for pra uma ilha, quem sabe? Mas eu acho que ele chega. Né, de algum jeito. Chega de algum jeito. É celibatário. É celibato. Realmente... Acho que era a única forma. Celibato e... Exatamente, celibato. Ou ficar só na... no hand, só nas carícias, né? Só nas carícias. Só na hand. Espíritos, a morte está ao seu lado. Nossa, esse é um dos mais fáceis de você combater, que é só você não ter sido um babaca, né, com ninguém na sua vida, né? Porque a gente descobre que o fotógrafo lá foi absurdamente babaca com a ex dele lá, né? Deixou ela ser violentada, não fez nada a respeito. E eu acho que é só você não ser um babaca, né? Esse assistiu? Que é o da foto? Sim. E daí ela tá nas costas dele, né? Aí realmente é aquele filme que no final você fala, bem feito, né, cara? O cara mereceu mesmo, né? Nossa, esse é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Eu ainda tenho isso na minha cabeça, que é um dos mais amedrontantes. Eu não quis revê-lo pra eu não perder essa impressão, né? E, cara, essa cena aqui é muito... Meu Jesus Cristo. Essa é a mais... que o pessoal fala, né? Essa é a mais dá até medo até hoje dá medo. E assim, eles até tentam ver quem é a pessoa, daí veem que o corpo da menina ainda tá lá no quarto da mãe, né, decomposto. De repente, se fizesse um enterro ou fizesse o ritual do sobrenatural lá, que é sal e fogo, né, não sei se também funcionaria, verdade. Né, não foi tentado. Mas essa aqui entra também lá no Exorcista, eu acho, viu? É parecido, também, né, de só que é aquela coisa, né, cara, eu acho que esse filme, além de ser um filme de terror, ele demonstra que o mal que você faz um dia na sua vida, ele vai voltar pra você. Sim. Entendeu? Então é um negócio de você não plantar para você não colher. Então esse filme para você evitar uma maldição dessa é não ser babaca. É verdade. Não seja babaca na sua vida, né? Então, e para finalizar, tá? Nós temos aqui a do nosso velhinho que apronta mais jovem, né? Velhinho mais jovem e que apronta grandes confusões, que é o Jogos Mortais. Jogos Mortais. Como seria os Jogos Mortais, Rodrigo? Eu acho que, sei lá, evitar... É que assim, né? O filme é que a gente entra num jogo. Isso. E ele sempre tá ali fazendo alguma coisa pra gente se livrar. Mas é meio difícil saber o que eu posso... Eu sei como vencer os Jogos Mortais. Lá vem, vai. Se você tem azar no amor, você tem o quê? Sorte no jogo. Então você tem que... Você vence. Mas o que é? É estratégia, né? Na verdade, assim, tem dois momentos, né? Eu acho que, primeiramente, de novo, é você não ser um babaca e não fazer maldade pra ninguém. Porque ele só pega pessoas pra tentar dar uma lição de moral naquela pessoa. A pessoa cometeu uma injustiça, matou alguém atropelado e fugiu do acidente, tá se matando fumando cigarro, enquanto outras pessoas que nunca fizeram isso estão sofrendo com câncer e tal. Então eu acho que o primeiro passo é você tentar não fazer o mal, porque acaba sendo algo que você colhe pela babaquice que você fez, né? Que ele vai atrás de você. Uma vez você estando no jogo, cara, o Jigsaw mesmo, a não ser depois os seguidores dele que daí desvirtuam essa intenção, ele sempre dá uma forma de você escapar. Então é você seguir o jogo e fazer o que o jogo tá mandando. Se o jogo tá falando pra você, tem um cadáver no chão, você tem que abrir a barriga do cadáver, pegar a chave pra abrir o cadeado, você faz isso. Né? Você ficar ali gritando apavorado, vai acabar o tempo. O problema também é que a gente vê muitas vezes a pessoa fazendo o que ele pede e morrendo. Em algum momento morre. Mas em alguns filmes, não, sim, quando consegue. faz certinho, ele escapa. Não, exatamente, mas assim, a pessoa não consegue fazer até o final, né? É que, na verdade, não consegue porque a pessoa já tá lá porque ela fez alguma coisa de errado, que ela não seguiu o roteiro da vida, né? Exato. E ela não vai conseguir seguir no jogo, né? E as estratégias, às vezes, que as pessoas estão ali não conseguem seguir e acabam morrendo até antes. Mas assim, as pessoas que vão pro jogo são pessoas que cometeram um erro, certo? Sim. Se pega uma pessoa muito, muito ruim mesmo, que não liga pra nada, a pessoa venceria o jogo.
Mas ela não tinha que seguir. Ela faria, né? Porque ela faria tudo sem pestanejar. Tem aquela coisa também do medo da dor ali na hora, né? Porque normalmente, às vezes tem um caso que você tem que tirar de dentro de você mesmo. Porque a pessoa que é ruim é covarde também. Tem isso. Ela gosta de causar dor nos outros. Mas ela não. Exatamente. Igual eu falei, ela já tá lá porque ela cometeu erros aqui fora. Vamos dizer assim, no mundo normal. Exato. Mas lá ela não vai querer cumprir regras, não vai querer fazer nada. Igual vocês falaram mesmo, é isso aí. É dor nos outros, mas em mim não. Imagina você acorda assim numa sala, você tá meio grog, você olha pro lado e vê isso aqui. Mas é estratégias, né, que a pessoa tem que pensar também, né? Mas não pensa, né? Tentar de uma certa forma, tentar ganhar no papo, tentar ganhar tempo. Mas, cara, é você entender o que você tem que fazer ali. Olha, gente, eu tô num quarto trancado, sendo monitorado. Se eu não fizer o que o cara vai fazer, a minha única chance de escapar daqui é fazer o que ele vai falar, o que ele fala pra fazer. Né? Então, tem uma serra do lado, eu tô com uma corrente no pé. Vou ter que cortar o pé, cara, entendeu? Então, tipo, do contrário, eu não vou sobreviver. Se eu fizer qualquer outra coisa, eu tô sendo observado, eu tô num ambiente monitorado, fechado, num lugar onde a polícia dificilmente vai me achar. Então, a minha única chance é seguir Outra vez, seguir o roteiro. Tem uma cena maravilhosa do Todo Mundo em Pânico, que eles fazem na sátira. Lembra também no comecinho do filme? Que o cara tem que serrar a perna. Aí ele vai lá, serra a perna assim. E o cara fala, o que aconteceu? Era outra perna. Ele serra a perna errada. Né? Ou de repente você tentar mostrar o teu lado da versão daquilo do porquê que você tá lá. Sim. Entendeu? Você tá lá porque, sei lá, você atropelou uma pessoa e não prestou socorro. Só que daí você, sei lá, eu tava com a minha esposa grávida no carro. Tá com uma diarreia no carro. Eu tava com uma diarreia insuportável. Tem que ter uma defesa, né, pra isso. Exato, usar ali, tentar argumentar. Se o que move ele é você ter uma experiência para você pagar o que você fez ou para você mudar de opinião, de repente se ele vê o teu lado do que você fez, o porquê você fez, de repente ele pode te soltar ali, mas isso nunca aconteceu nos filmes, e eu ainda acho que a única forma, se você não ser um babaca, e se você for pego, é você seguir o que o cara tá falando pra você fazer. É que juridicamente falando, a tese apresentada no filme de terror não vai fazer relevância nenhuma, né? Exatamente. Mas é isso, cara. A gente separou alguns filmes, lógico que ficaram vários de fora aí pra gente tentar derrotar, né, os vilões. Quem sabe a gente faça uma parte 2 com mais calma, com outros filmes aí que vocês possam trazer lá no nosso Instagram, nos comentários desse vídeo aí mesmo. E por sinal, né, o Instagram nosso, siga a gente lá, @resenha.pop. E é isso, né, cara? Como que você derrotaria alguma outra coisa da vida aí, cara? Como você derrotaria o Resenha Pop? Não dando like, não dando like, não compartilhando com teus amigos, né? Exatamente, assim você derrotaria o Resenha Pop. Mas você não quer isso, né? Então... isso aí. Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado a vocês pela oportunidade. É só chamar que eu tô à disposição. Valeu. Cara, hoje a gente viu mesmo que realmente... A gente chamou em cima da hora e ele veio. Ele veio mesmo. E vocês vão se acostumem com o Rodrigo aí que ele vai estar por aqui. Já é quarto, quinto, né? E muitas vezes. Quinto. Quinto já. Vamos pra cima. Esse é o 27, então tem muita coisa pra fazer. Tamo junto. Valeu, gente. Então é isso. Tchau, tchau. Valeu.